Desejo a paz e a graça de Cristo Jesus. Eu venho mais uma vez nesse canal de evangelismo hoje compartilhar as boas novas. Amigos, irmãos, muito obrigado por me receber na sua casa por meio desse vídeo. Eu quero compartilhar algo simples, mas profundo. Deus não está distante nem escondido. Antes mesmo de alguém abrir a Bíblia, ouvir uma pregação, Deus já deixou sinais bem claros da sua existência ao nosso redor e dentro de nós. Vamos falar hoje sobre a revelação geral de Deus, que são os meios pelos quais Deus se mostra a toda a humanidade. Podemos resumir em 3 princípios principais. Primeiro, a natureza. Quando olhamos para o céu, para as estrelas, para as complexidades da vida, estamos diante de evidências, ordens, beleza e propósito. A própria Escritura diz no Salmo 19, versículo 1: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia obras das suas mãos. O autor aqui quer dizer que a criação funciona como uma mensagem deliciosa, mais poderosa. Mesmo sem palavras, o universo aponta para um Criador glorioso. O segundo, ele se manifesta na história. Quando observamos a história humana, civilizações que surgem, que caem, acontecimentos que mudam o mundo, percebemos que não estamos vivendo ao acaso. Existe direção, propósito e soberania. Deus age na história, conduzindo eventos de maneira que muitas vezes só entendemos depois. Quando falamos que Deus se revela na história humana, não é apenas uma ideia filosófica. A própria Bíblia mostra isso claramente. Aqui no texto de Atos, capítulo 17, versículo 26 e 27, assim está escrito: Ele fez de um só todos os povos, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus faz isso para que os homens busquem. Queridos, aqui o apóstolo Paulo de Tarso estava falando aos filósofos em Atenas, um público que não conhecia as Escrituras como judeus. O objetivo dele era mostrar que Deus não é apenas o Deus de um povo específico, mas o Senhor de toda a história humana. O que o autor quer mostrar ao público, Paulo queria de fato que eles entendessem 3 verdades principais. A primeira, que Deus governa a história, nações e épocas e acontecimentos não são apenas resultados do acaso. Segundo, a humanidade tem uma origem comum, todos vieram de um só, mostrando unidade e dependência de Deus. O terceiro aqui o propósito da história é levar os seres humanos a buscar Deus. A vida, de fato, não é aleatória. Existe um chamado espiritual, ou seja, a história não é só uma sequência de eventos políticos ou culturais. Ela é um palco onde Deus age e se revela. O quarto ponto aqui é Deus na constituição humana. Quando falamos da revelação de Deus na constituição humana, estamos dizendo que dentro de cada pessoa existe algo que aponta para Deus, especialmente a consciência moral, o senso de certo e errado. Um texto muito claro aqui sobre isso está em Romanos capítulo 2, versículo 14 a 15. Assim está escrito: quando os gentios que não têm a lei faz naturalmente as coisas da lei, mostrando que as normas da lei estão gravadas em seu coração, testemunhando também a sua consciência. Aqui, novamente, o apóstolo Paulo de Tarso está explicando algo profundo ao público. Mesmo pessoas que nunca tiveram contato com a Escritura possuem dentro de si uma noção moral básica. Paulo queria mostrar 3 também verdades. A primeira, existe uma lei moral interna. O ser humano, queridos, sabe, em muitos casos, quando está fazendo algo errado, mesmo sem alguém ensinar. Segundo, a consciência humana funciona como testemunha. Meus queridos, a nossa consciência, ela nos acusa ou defende nossa atitude. E terceiro, a verdade é que Deus é legislador.
existe lei moral, existe um autor dessa lei. Ou seja, a consciência humana não é apenas um fenômeno psicológico, é um sinal de que fomos criados por Deus com um senso moral. Explicação simples para o evangelismo. Mesmo uma criança pequena sabe quando faz algo errado e tenta esconder. Por quê? Porque dentro dela existe uma consciência. Isso é evidência de que somos, de fato, criados por um Deus moral. Veja essa pequena ilustração. Imagine que você está caminhando numa praia e encontra um relógio sofisticado na areia. Você não pensaria, o vento e as ondas criaram isso por acaso. Não, você iria concluir imediatamente. Existe um relojoeiro. Da mesma forma, o universo é infinitamente mais complexo do que um relógio. Se há criação, existe um Criador. A implicação, queridos, para essa reflexão é: eu não tenho nenhuma prova de Deus. A questão não é falta de evidências. Muitas vezes é falta de atenção ou disposição para reconhecer. A Bíblia faz um alerta forte. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, assim está escrito: porque os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem, sendo percebidos por muitos por meio das coisas que foram criadas, de modo que tais pessoas são indesculpáveis. Ou seja, Deus já deixou sinais suficientes para que o ser humano o busque. Vamos aplicar isso em nossas vidas, queridos. Talvez hoje seja o dia de você parar e refletir. Primeiro, quando foi a última vez que você contemplou a natureza com gratidão? Quando foi a última vez que você ouviu a sua consciência? Quando foi a última vez que cada um de nós pensou sinceramente sobre Deus? Reconhecer a existência de Deus é o primeiro passo, queridos. O próximo é buscá-lo pessoalmente. Deus, Ele deixou provas a respeito de si mesmo no mundo que criou. Uma pessoa que observa a beleza de um pôr do sol está vendo sinais da grandeza de Deus. Um estudante de biologia, queridos, que desseca um organismo complexo também está diante de evidências da inteligência divina. A criação aponta para o Criador, mas o objetivo final não é apenas admirar a obra, e sim conhecer o autor. E a pergunta mais importante não é Deus existe, mas sim, se Ele existe, qual seria a minha resposta a Ele? Observamos que nessa reflexão de hoje, Deus se revela aos homens. Existe uma progressão clara. Deus se mostra primeiro de forma geral, na criação, na consciência humana e na história, e depois de forma especial, por meio aqui das Escrituras, e finalmente em uma pessoa, Jesus Cristo. A ideia central é que toda a revelação aponta para um propósito maior, mostrar quem Deus é e como o ser humano pode se reconciliar com Ele. A consciência revela sua lei moral, a história revela a sua soberania, mas nenhuma dessas coisas sozinha resolve o problema do pecado humano. Por isso, a revelação culmina em Cristo. A Escritura diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, é a expressão exata do seu ser. Colossenses capítulo 1, versículo 15, Hebreus capítulo 1, verso 13. Ou seja, se alguém quer saber como Deus é, seu caráter, seu amor, sua justiça, precisa olhar para Cristo. Nele, Deus não apenas fala, Deus se aproxima, Deus se revela plenamente, Deus salva. Fica aqui essa reflexão, meus queridos, nesse canal de Evangelismos hoje. Desejo a paz e a graça de Jesus.